Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram os livros que eu li no mês de julho. Eu tava super empolgada pra julho porque ia ser meu mês de férias, eu tinha que aproveitar pra fazer TCC, escrever livro novo, etc e tal, mas também ia ter muito mais tempo livre. Só que no fim das contas, eu não li nem perto de tanto quanto eu queria. Eu li bastante coisa assim, número de páginas, mas eu tô lendo um livro enorme que faz parecer que eu não saio do lugar, que eu não li nada, enfim. Mas eu já vou contar tudo isso pra vocês, só queria pedir antes pra vocês darem like no vídeo e se inscreverem no canal ali embaixo se vocês ainda não forem inscritos. Um livro que eu já tô lendo faz um tempinho, que já apareceu em outros vídeos de leituras do mês, é A Herdeira do Fogo, que é o terceiro livro da série Trono de Vidro. Eu tô ouvindo o audiobook desse livro e como eu já falei pra vocês, a leitura não tava indo muito rápido e tal, porque eu tava achando esse livro meio enrolado. Eu não vou dar muitos detalhes porque eu não quero dar spoiler, porque né, é o terceiro livro de uma série. Mas tinha muita coisa acontecendo em lugares diferentes, narradores diferentes que pareciam que não tinha nada a ver um com o outro, tava uma loucura assim, e foi demorando pra sair dessa situação. Eu só comecei a gostar de verdade do livro, faltando tipo 2 horas pra eu terminar o audiobook, mas agora eu finalmente tô quase no finalzinho, falta 35 minutos pra eu terminar esse livro, e aí no vídeo de leituras do mês que vem eu conto exatamente o que eu achei pra ver se eu vou realmente gostar até o final ou não, né? Porque no segundo livro, sinceramente, aquele final foi tão maravilhoso que mesmo que eu não tivesse gostado durante o resto do livro, eu teria lido o terceiro amando assim, sem problema nenhum. Um livro que eu terminei mais no comecinho do mês foi Tarde Demais, da Colleen Hoover. Esse livro, é claro, eu dei 5 estrelas e favoritei, porque, gente, Colleen Hoover, sério, é muito difícil eu não gostar de alguma coisa que essa mulher escreve. Esse livro foi o último lançamento dela aqui no Brasil, tem uma capa maravilhosa e ele é tão maravilhoso quanto essa capa, só que esse livro é um pouquinho mais complicadinho assim de vocês lerem, porque ele é bem pesado e ele trata sobre abuso, que é um assunto assim bem delicado. Ele conta a história da Sloan, que é uma menina que tá presa nesse relacionamento abusivo com o Asa. O Asa é um traficante e por causa de vários motivos ela não consegue sair desse relacionamento. Aí ela conhece o Carter, que se aproxima do Asa, e aí a gente descobre que o Carter na verdade é um policial disfarçado e ele tá ali pra prender o Asa. Aí acontece várias coisas, a gente tem, é claro, um romance, mas a gente também tem vários detalhes de um relacionamento abusivo que são bem difíceis de ler. Teve algumas cenas que eu tive que parar a leitura no meio, respirar a fundo pra depois voltar a ler, tanto que foi o livro da Colleen Hoover que eu mais demorei pra ler, porque ele é realmente bem pesadinho. Outra coisa muito legal que eu comento toda vez que eu falo desse livro é que esse livro foi escrito pro Wattpad, foi tipo uma forma da Colleen Hoover agradecer os leitores dela. Então tem os capítulos lá, daí ela escreve o final, daí ela decidiu colocar mais coisas, então tem o final, depois desse final tem o prólogo, daí depois tem o prólogo do prólogo, daí depois tem epílogo, daí depois tem o final. É uma bagunça, mas é muito legal, principalmente pra quem é fã da Colleen Hoover, porque a gente consegue ver como foi o processo de escrita dela, o que ela pensou, como ela não mudou nada depois de ter postado no Wattpad. Tem muita coisa assim que a gente consegue perceber que, foi aqui que ela teve essa ideia, foi aqui que ela construiu isso e aquilo. Eu achei muito legal acompanhar de perto esse processo da Colleen Hoover, principalmente porque eu amo muito essa autora. Outro livro que eu comecei a ler, que também é de uma das minhas autoras favoritas, é Quando a Noite Cai, da Carina Ricci, mas esse livro, infelizmente, eu não tô tendo uma experiência assim tão boa. Eu li em julho até a página 230 de 447 e eu esperava já ter terminado esse livro a essa altura, mas eu tô achando o livro um pouquinho lentinho. Eu tava mais acostumada com os outros livros da Colleen Hoover, que tem um ritmo mais frenético, tem ação acontecendo o tempo todo. Eu falei Colleen Hoover, né? Eu quis dizer Carina Ricci, gente, ignora. O que eu mais tô gostando nesse livro é que ele tem essa escrita muito gostosa da Carina Ricci. Eu acho que ela tá enrolando um pouquinho, que tinha como tirar uma outra coisa ali, mas eu já tô gostando mais desse livro agora do que eu tava gostando no começo. Principalmente porque ele tem 2 histórias paralelas e eu não tava conseguindo gostar da segunda história, assim. Eu não tava conseguindo me apegar às personagens, não tava conseguindo torcer por elas. Mas aí uma escrita muito fofa comentou que vale muito a pena, que eu tenho que prestar atenção nessa segunda história, que ela vai fazer todo sentido com a primeira. Então eu tô tentando me convencer de que eu tô assim gostando dessa segunda história e vocês fingem que vocês também acreditam, porque eu vou gostar. Pra quem não conhece Quando a Noite Cai, ele é um romancezinho assim mais adulto e ele conta a história da Brianna, que é uma menina assim tipo de 20 e poucos anos, muito azarada, tudo dá errado na vida dela. Só no mês em que a história começa ela já foi demitida de tipo 4 empregos porque ela derruba isso, quebra aquilo e daí destrói tudo, e ela tipo muito azarada. Além disso, faz 5 anos que ela tem sonhos com esse mesmo cara. É um guerreiro irlandês, ela sonha com a história desse guerreiro e dela tipo como protagonista, mas ela sabe que ela é outra pessoa que não a Brianna, que é a personagem principal. E aí num belo dia a Brianna é atropelada e dá de cara com esse guerreiro irlandês que ela sonha há tantos anos. Como vocês podem ver, é uma história muito interessante, parece ser muito divertida, é um romancinho assim que a gente quer que dê certo. O meu maior problema é que eu quero saber a história da Brianna, não a história desse guerreiro irlandês com a protagonista que ela sonha lá, sabe? Isso tava me incomodando um pouco, mas é o que eu falei, eu já passei disso, eu tô gostando dessa segunda história sim. Um
O livro que eu tô lendo, e esse sim eu tô amando, é Corte de Asas e Ruína. Eu tenho falado desse livro em todos os vlogs que eu gravei nos últimos tempos, porque esse livro é enorme, gente. Eu tô em 88%, o que corresponde à página 628. Esse livro tem 726 páginas. Eu já li 628 páginas e ainda falta 100 páginas pra eu terminar, pelo amor de Deus. Ainda assim, eu tô amando esse livro. Esse é o terceiro livro da série Corte de Espinhos e Rosas. Tem vídeo do primeiro e do segundo livro aqui no canal. Eu não gostei muito do primeiro, mas eu amei o segundo, pra resumir pra vocês, quem ainda não conhece a minha história com essa série. E assim, eu não tenho muito o que falar do livro pra vocês, porque qualquer coisa que eu falar vai ser spoiler. Então fica aí que eu estou amando o terceiro livro, ainda mais do que eu amei o segundo. E olha, eu amei o segundo. A única coisa que tava me incomodando era a Nesta. Não sei como é que se fala o nome dela, eu falo Nesta, meio aportuguesado mesmo, mas até ela já melhorou, já passei a gostar dela, então tá tudo certo. Outro livro que eu terminei em julho foi A Melodia Feroz, que foi o livro que vocês escolheram na TBR de julho. E esse livro, infelizmente, eu não gostei tanto quanto eu esperava. Eu acabei dando 3 estrelas pra esse livro e foi por isso que eu decidi não fazer resenha dele aqui no canal e falar só no vídeo de leituras do mês. Esse livro é meio que uma fantasia distópica, vamos colocar assim, porque ele se passa no futuro, no mundo destruído, com guerra, etc e tal, onde atos de violência geram monstros. Existem 3 tipos de monstros. 2 deles são horríveis, eles matam as pessoas, sugam a alma das pessoas, nem se parecem humanos. Tá começando o pôr do sol aqui, gente. Vai ficar o sol aqui, eu espero que vocês não se incomodem, porque eu infelizmente deixei pra gravar meio tarde e não tenho o que fazer agora. Enfim, o terceiro tipo de monstro já é um pouquinho diferente, porque esse terceiro monstro é muito raro e eles precisam de música pra matar pessoas, e eles só conseguem matar pessoas que fizeram atos de violência. Além disso, esse território foi dividido em 2, tipo, literalmente tem uma mureta entre os 2 territórios, e as pessoas não podem ficar passando assim livremente de um território pro outro. Um dos lados é dominado pelo Harker, que é um cara tipo ricaço, assim, muito poderoso, que vende a segurança das pessoas. Ele tem um acordo com os monstros, então as pessoas vão lá, pagam pra ele, e ele dá um medalhão e garante que as pessoas vão ficar seguras. O outro lado é dominado pelos Flynn, que é uma família que luta pela segurança. Se tu tá do outro lado, tem que entrar, tipo, pra uma força-tarefa e ficar combatendo os monstros pra garantir que aquele território vai ser seguro. E aí nós temos 2 narradores desse livro. O Sunai, que foi adotado pelos Flynn, então ele é um monstro, e a filha do Harker, que estão então de lados opostos, e eles 2 vão se juntar aí e vão precisar ajudar um ao outro. O que de longe mais me incomodou na história, e eu acho que foi responsável por todos os pontos que eu não gostei depois disso, é que demora muito pra essa história acontecer. A história de verdade, assim, começa só na página 200, e não é tipo um livro tipo Corte de Asas e Ruína que tem 700 páginas, então a página 200 ainda é cedo. Não, é um livro de 378 páginas, e Corte de Asas e Ruína que tem 700 páginas começa tipo na página 50 a história de verdade. Então esse livro não tem nem desculpa. Tanto que pra vocês terem ideia, tem coisa aqui na sinopse atrás do livro que só acontece lá depois da página 200. Ai, que ódio, gente. Eu vou gravar aqui, será que vai incomodar vocês? Acho que sim, né? Não vou gravar ali não, mas aí aqui fica escuro. Ai, gente, sol venceu, eu decidi deixar o sol se pôr pra voltar a gravar, então já nem sei mais onde é que eu tava. E eu acho que o que eu tava dizendo é que a autora não queria ficar colocando muita informação no começo do livro, não queria ficar naquela coisa assim de explicar, porque é uma distopia, é uma fantasia, a gente tem que entender o mundo. E daí ela foi dando informações assim aos pouquinhos, só que tipo a gente recebe lá na página 200 informação que nem é tão difícil de dar assim e que importa pra gente entender a história. Então foi tipo até a página 150 tinha coisa acontecendo e eu ficava, por que isso tá acontecendo? Meu Deus do céu, me explica o que tá acontecendo nesse mundo. E eu acho que isso me atrapalhou um pouquinho e me fez não me pegar tanto aos personagens, não gostar tanto da história quanto eu teria gostado se ela tivesse sido um pouquinho mais rápida, sabe? Eu fiquei muito triste porque foi o primeiro livro que eu li dessa autora e eu tava louca pra ler alguma coisa dela. E esse livro, tipo, não me surpreendeu em nada, sabe? Só me decepcionou, infelizmente. O livro que eu quase terminei, mas não consegui terminar em julho, foi O Amante da Princesa. Eu espero já ter terminado quando vocês assistirem esse vídeo, porque eu estou na página 200 de 220 páginas. Esse livro, pra quem não sabe, é quase que inspirado em fatos reais. Eu tenho quase certeza que eu vi a Larissa Siriani falando em algum lugar que ela tava pesquisando sobre a história da Maria Amélia, e aí ela teve a ideia de uma história fictícia que poderia ter acontecido na vida real. Então, em O Amante da Princesa, a gente tem a Maria Amélia que está prestes a se casar com o Maximiliano. Eu acho que é, agora eu fiquei um pouquinho na dúvida, acho que deu pra ver, né? Enfim, não achei o nome do cara, mas ele é o arquiduque da Áustria, só que nem o arquiduque nem a Maria Amélia estão muito empolgados com esse casamento, e o arquiduque traz o Klaus, que é alguma outra coisa de título assim que eu não lembro. Ai, gente, eu sou muito ruim com detalhes. O fato é que a Maria Amélia se interessa muito mais pelo Klaus do que pelo Maximiliano, e começa a rolar ali uma coisinha entre os dois. Eu não vou falar muito mais do que isso, porque, né, gente, tem 220 páginas desse livro, qualquer coisa que eu falar pra vocês vai ser spoiler. Eu tô muito triste, porque assim, ó, eu tava adorando esse livro, eu tinha saído de 2 livros que estavam andando bem devagar, e daí eu fui pra esse livro que é muito rápido, né, são só 220 páginas, então vai ter que acontecer muita coisa nessas 220 páginas, ele tem um ritmo bem acelerado,
esperado. Só que daí comentaram comigo que não estavam muito afim de ler esse livro porque tinham visto umas resenhas meio ruins e eu fiquei tipo, ué, nunca vi uma resenha ruim desse livro, vou lá olhar no Scooby. Aí o que aconteceu? Eu peguei spoiler. Muito inteligente da minha parte, eu peguei um spoiler muito grande. Eu sei exatamente o que vai acontecer no final, só não sei detalhes. De qualquer forma, eu continuo muito empolgada por ler esse livro porque eu realmente tô gostando bastante, eu adoro romance de época. O único porém que eu tenho com esse livro é a rapidez dele, porque ele realmente é muito rápido, ele mal dá tempo de tu se apegar aos personagens, de torcer por eles e as coisas já começam a acontecer. Mas depois de ter saído de A Melodia Feroz, eu prefiro mil vezes um livro assim rápido do que um livro em que nada acontece. Eu comecei a ler também Minha Vida Não Tão Perfeita, da Sophie Kinsella. Eu comecei a ler esse livro lá no finalzinho do mês, só porque eu tava querendo dormir, eu tava lendo Cortejos e Ruína e o livro tava muito bom. Eu decidi começar outro livro que tivesse um pouquinho mais devagarzinho, assim, pra ver se eu dormia. Não funcionou, porque esse livro também tá muito bom, mas comecei a ler Minha Vida Não Tão Perfeita. Eu fui até 9% desse livro, o que é muito pouco, eu ainda tô no segundo capítulo, e eu não tenho que falar pra vocês porque eu ainda nem sei do que é a história. Eu só sei que é um checklist, e pela narração eu já posso dizer pra vocês que é muito divertido, esse personagem é muito engraçada. Então eu espero já ter terminado o mês que vem, e daí no vídeo de leituras do mês que vem eu conto pra vocês exatamente o que eu achei do livro. Então esses foram os livros que eu li agora em julho, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem like e se inscrevam no canal ali embaixo. Minhas redes sociais também estão ali embaixo, vocês podem me seguir em todas elas que eu vou ficar muito feliz. E se você estiver interessado por algum desses livros, tem o link da Amazon pra comprar ali embaixo, vocês vão me ajudar muito se vocês comprarem por ele. Comentem comigo quais foram os livros que vocês leram agora em julho, se vocês tiveram um mês com leituras um pouquinho melhores que as minhas, se vocês estão lendo um pouquinho mais rápido, porque deu pra ver que eu não li tanta coisa assim, né? Tudo bem que nós temos esse porém de que Cortejos e Ruína é muito grande, mas o livro é muito bom, então compensa, eu vou parar de reclamar disso. Muito obrigada por terem assistido, até o próximo vídeo, tchau!